Bom dia, gente. Bom dia, que eu já tô aqui, ó, suando, pregando. Bom dia pra vocês. Já eu tenho que ir pra ilha, né? Eu já estou indo pra ilha. E eu vim ler só um pedacinho pra vocês, tá? Pra gente poder fazer a nossa live todos os dias, né? Vim cumprir, né, a minha palavra. Que eu tenho uma palavra que todos os dias eu farei isso aqui, tá? Então eu vim fazer hoje eu vim cumprir a palavra. E amanhã a gente vem com o estudo, tá? Então vamos lá, ó. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom, mesmo sem eu merecer, Pai. Porque eu não mereço nada, Senhor. Eu sei que o Senhor tem sido bom comigo, mesmo diante das dificuldades. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada. Gente, a gente vai... Tô com a cabeça em 300 coisas ao mesmo tempo. A gente vai ler um pedacinho aqui do 1 Crônica 7, tá? Fala assim: os descendentes de Isacar. Agora vem a lista dos descendentes de outros filhos de Jacó: Isacar, Benjamim, Dan, Naphtali, Manassés. Manassés é filho de José. Efraim, Azer. Manassés e Efraim, filho de José. Efraim também é filho de José. Era ele que eu queria lembrar esses dias atrás. Netos de Jacó, Manassés e Efraim, que entraram no lugar de José. Não aparece aqui a tribo de Zebulon. Isacar foi pai de 4 filhos: Tolá, Puá, Jazub e Sison. Tolá foi pai de 6 filhos: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegavam a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Izarias. Izarias foi pai, tem que fazer isso, tá? Foi Izarias e seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel, Isias, foram todos chefes de família. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros... Eu tô enjoada. Nossa, eu tô muito enjoada. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Eu dormi pouco, eu fui dormir ontem e tá muito calor, então eu dormi pouco, agora acordei cedo, então eu fico embrulhada, enjoada. Benjamim foi pai de 3 filhos: Belá, Bequer e Gediael. É por isso que eu tô confusa também. Belá foi pai de 5 filhos: Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes da família e seus grupos de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos: Emira, Joás, Eliezer, Elinoai, Onri, Jerimote, Abias, Anote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 200 homens capazes para o serviço militar. Nossa, eu tô muito enjoado, meu Deus. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã. Cadê? Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos: Jeús, Benjamim, Eude, Naanã, Zetã, Tarse e Aizar. Eles foram chefes de famílias dos seus grupos de famílias e foram soldados famosos.
Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Supim e Umim também era dessa tribo. Dan foi o pai de um filho chamado Zim. Os descendentes de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, e eram descendentes de Bila. Os descendentes de Manassés. Com a sua concubina, Síria, Manassés teve 2 filhos, Asriel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maacá, e o segundo filho de Maquir era chamado Zelofiade. Ele só teve filhas. É Zelofiade, o pai das 5 filhas, que fala que não estava na revolta de Corá. E aliás, eu não vi o que é Corá, o que foi Corá se revoltou, mas amanhã eu trago. Amanhã eu vou trazer. Vou até escrever por aqui, cadê? Vou escrever aqui, ó, Corá. Vou ver por que ele se revoltou e vou trazer, tá? Zelofiade só teve filhas. Macá, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Seres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Requém. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Estes foram os descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete e a irmã de Gileade teve 3 filhos, Isode, Abizer e Macla. Semida foi pai de 4 filhos, Aian, Siquém, Lique e Anhã. Os descendentes de Efraim, já tô acabando, tá? Efraim foi pai de Sutela, Sutela foi pai de Bered, Bered foi pai de Taate, Taate foi pai de Elada, e Elada foi pai de Taate, Taate foi pai de Zabade, e Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi o pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles chamavam Ezer e Leade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gade. Efraim foi pai, seu pai chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. Depois que ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Será. Ela construiu cidades de Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de cima, e Uzem Será. Efraim também, falta um pouco de criatividade, né? De baixo e de cima. Fica parecendo assim. Efraim também foi pai de um filho chamado Refo, mas ela construiu 2 cidades, né? 3, aliás. 3 cidades ela construiu. Então, capacidade tinha muita. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef. Rezef foi pai de Telá, e Telá foi pai de Tã. Taã foi pai de Ladã, e Ladã foi pai de Amiúde. Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Amiúde. Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num, e Num foi pai de Josué. O território que eles receberam, onde fica morando, incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naraã, e na direção oeste até Gezer, e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aia, e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam as cidades de Bet-San, Taanaque, Meguido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. Estes são os lugares onde moravam os descendentes de José, filho de Jacó. Os descendentes de Azer. São estes os descendentes de Azer. Ele foi pai de 4 filhos, Ima, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Será. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Bizar-Vite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otã, e de uma filha chamada Sua. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos lendo os descendentes, tá? 1 Crônicas 7, 34. Fala assim, ó. Javlete foi pai de 3 filhos, Pazaque, Bimal e Asvate. É um trava-língua. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Roga, Jeuba e Arã.
Otão, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofa, Ima, Celes e Amal. Os descendentes de Zofa foram Sua, Anefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Od, Samá, Silza, Itrã e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pisma e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rízia. Todos estes foram descendentes de Azer. Eles foram chefes de família, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Azer havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. E aqui a gente termina o capítulo e eu preciso correr para ir para a ilha, tá? Deus abençoe vocês, bom dia. Hoje eu vim cumprir só, né, de ler aqui, o compromisso de ler o capítulo, mas a gente tá falando de descendência, então são capítulos maçantes, tá? Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã. E fica com Deus, tá? Porque com Deus é sempre melhor. Tchau. Deus abençoe.